Vamos começar então a nossa live nesse assunto tão importante, depois das situações que vivemos e, de certa forma, ainda estamos, né, experienciando no nosso Brasil, né? Não era tão comum esse tipo de situação de nós pais responsáveis ficarmos preocupados com isso, com as nossas crianças, mas de um tempo para cá nós vimos uma certa frequência, né? Recentemente aconteceram casos, o clima ainda é de preocupação, o clima ainda é de medo, mas antes de começar essa live, eu gostaria de deixar bem claro que o nosso objetivo aqui não é fazer sensacionalismo, não é causar nenhum tipo de pânico, muito pelo contrário, o nosso objetivo é justamente a gente conversar com a Larissa, que é especialista, que ela entende mais do que a maior parte das pessoas, ela estudou para isso, também não tem todas as respostas, né, Lara? A gente não tem, ninguém tem. Mas a gente tentar pensar juntos em maneiras que a gente possa ajudar, não só os nossos filhos, mas a sociedade como um todo. Né? Então, essa conversa, esse bate-papo, não é só para quem é pai, para quem é mãe, é para todo mundo. Porque todos nós podemos, de certa forma, fazer algo para colaborar, para que essas situações não aconteçam mais, ou até mesmo para diminuir isso, ou até mesmo para não fomentar, não alimentar esse tipo de clima de terror, ou até mesmo ideias, né, tortas, né, vamos dizer assim, ideias que são erradas. Então, esse bate-papo, essa entrevista, ela tem esse objetivo. Por isso, e seguindo, inclusive, recomendação de especialistas, nós não vamos citar aqui fatos, nós não vamos citar aqui dinâmicas de crime, nós não vamos citar nem mostrar a imagem, né, das pessoas que praticaram esses atos. Nós vamos ter uma conversa franca, tá? De uma mãe preocupada, uma jornalista interessada em passar informação e uma psicóloga também, né, preocupada, também reflexiva esses dias, mãe também, né? Então esse papo é direcionado a todos aqueles que querem ajudar, não só nossas crianças, não só os professores que estão nas escolas, né, os funcionários das escolas que também estão preocupados, mas como também toda a sociedade de uma forma geral. Então, antes da gente começar, eu sou Melissa dos Santos, sou jornalista, trabalho no SBT e também no site Notícias que Quero, que é uma página de boas notícias. Larissa, se apresenta, por favor, para a gente. Olá, meu nome é Larissa, sou psicóloga, a minha especialidade na área clínica é psicanálise e saúde mental e eu trabalho diretamente com a orientação parental a partir das ferramentas da disciplina positiva, né? Então, sou também educadora parental. Mas, acima de tudo, eu sou mãe de 3. Mãe da Marina, mãe da Joana, mãe da Clara. Joana e Clara ainda não estão em idade escolar, são bebês, gêmeas, mas a Marina já está. Então, para começo de conversa também, Mel, quando você me fez o convite, foi bem recente, né? Já tem assim, quase uma semana que a gente fez esse combinado aqui, e o meu primeiro impulso foi negar. Porque eu ainda estou muito impactada, pessoalmente falando, profissionalmente falando, como estamos todos impactados, acredito eu, com tudo isso que vem acontecendo, né? Com essa onda de terror, de pânico, de ódio, que já é uma espécie de terrorismo. Não só os atos em si praticados são um terrorismo, mas viver sob essa psicosfera de medo é já um terrorismo psicológico. E nós não estamos fora disso, nós estamos falando de algo que estamos dentro. Os seus filhos vão para a escola, a minha filha vai para a escola. Então, é diferente quando a gente analisa uma coisa que a gente não faz parte, de quando a gente está misturado aquilo, como aconteceu também na pandemia. Eu atendia pessoas que estavam passando questões na pandemia, mas eu também estava na pandemia. Então, é muito mais desafiador quando a gente não tem um certo distanciamento, quando a gente está embolado também nessa situação.
que bom seria se tivéssemos já mais orientações, mais explicações, até uma clareza maior sobre tudo isso que tem acontecido, mas enquanto a coisa acontece, ela está sendo estudada, e enquanto a coisa vai sendo estudada, sem que as pessoas sérias, os especialistas, as pessoas realmente imbuídas do objetivo de ajudar a comunidade nesse momento, enquanto essas pessoas correm atrás de respostas, de explicações, de orientações, de prevenção, de pós-venção, ao mesmo tempo, como já acontece aqui no Brasil, a Melissa, então, que trabalha com jornalismo, sabe a catástrofe que tem sido para qualquer fenômeno aqui no Brasil a questão das fake news. Então, nós estamos num imbróglio que mistura realidade com, ao mesmo tempo, pessoas que estão apenas interessadas em disponibilizar notícias falsas e alimentar essas redes de notícias falsas com o objetivo de causar pânico, uma histeria coletiva e medo. Nós estamos vivendo tudo isso. E quando a Mel me convidou, o meu impulso inicial foi de não aceitar, porque é um terreno arenoso falar sobre isso, é algo que nós não temos ainda alicerces realmente seguros para nos ancorar nessas falas, né? Eu até pesquisei muitas coisas, busquei assim fontes de pessoas, inclusive, que trabalham. Uma das minhas fontes, não sei se vocês conhecem, eu super indico acompanhar, é a Fernanda Lee, que trabalha com a filosofia positiva. Foi com ela que eu fiz a minha formação. E ela mora nos Estados Unidos, ela é mãe de adolescentes, então ela lida com esse tipo de realidade que nós nunca imaginamos que viveríamos essa possibilidade aqui no Brasil dessa forma. Ela lida com isso na rotina lá dos Estados Unidos há bastante tempo. Então é alguém que também já tem alguma caminhada, não só na disciplina positiva, ela é uma grande referência nessa área de educação parental, como ela tem essa expertise, infelizmente, né? É uma expertise que ninguém gostaria de ter os filhos em escolas americanas, onde a gente sabe que essa é uma realidade já de bastante tempo. Então, o meu desejo era assentar tudo isso, mas há uma necessidade, né, de conversarmos. Então, Larissa, assim, diante do que você já estudou, diante até do que você pesquisou recentemente, né, o que você teria para nos dizer, em cima da pergunta até que é a proposta dessa live, né? Você é mãe de 3 meninas lindas, eu sou mãe de 2, um menino e uma menina, com idades diferentes, inclusive. A menina está adolescente, o menino está ainda na primeira infância, um tem 13, outro tem 5 anos. E a pergunta é, nós devemos conversar sobre essa questão, sobre a questão dos atentados nas escolas com as nossas crianças? E existe um pensamento diferente ou um direcionamento diferente de acordo com a faixa etária? Sim, Mel. Para a primeira pergunta, se devemos ou não, que é o tema propriamente da nossa conversa, a resposta é depende. E o depende tem a ver com a sua segunda pergunta, né? Que é a faixa etária dos nossos filhos. Isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil já virou conversa de todos os momentos, né? Conversa de redes sociais, de WhatsApp, na própria escola. É algo que tomou uma proporção gigantesca. Então, o ideal, se nós tivéssemos mais controle sobre essa questão da informação, que hoje não temos, mas se tivéssemos, o ideal seria que a gente fizesse uma adequação por faixa etária. E tem 2 coisas importantes que eu tenho a dizer sobre a faixa etária. A primeira coisa é que as crianças muito pequenas, quando a gente está falando ali da primeira infância, crianças com 3, 4, 5 anos que já estão em idade escolar, a minha filha tem 6 anos e eu incluo ela ainda nesse grupo, são crianças que em algumas famílias não estão ainda, na minha, por exemplo, com acesso ao celular, a minha filha não tem rede social, então ela fica, nesse âmbito da rede social, ela fica um pouco mais preservada. Se nós tivermos a possibilidade de poupar esse grupo dessas informações, no que estiver no nosso alcance, deixar que essas crianças ainda não lidem com esse grau de ansiedade gerado por algo assim, que para nós adultos que já encaramos tanta coisa,
nos abala, gera pânico, insegurança e tantas outras questões, imagina para crianças cujo desenvolvimento neurológico, cerebral, ainda está muito inicial. Quando a gente vai lidar com informações, Mel, a gente lida de dois âmbitos a nível de cérebro, né? Existe o recebimento da informação a partir do nosso sistema límbico, do nosso sistema emocional, e existe essa área que é a última área a ser desenvolvida no nosso desenvolvimento, tanto pensando no homem primitivo, né, até a fórmula mais atual de hoje, como também esse processo se repete do bebê até o adulto. O nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui mais à frente, que nos ajuda com as funções executivas, o controle dos impulsos, que chamamos de controle inibitório, e tudo isso que a gente precisa para, por exemplo, ter conversas de um lugar mais racional, ajudar o sistema límbico, inclusive, a coordenar as respostas emocionais. Isso é algo que se deu por último no nosso desenvolvimento e que, no caso das crianças e dos adolescentes, acontece lá no final. Então, uma criança na primeira infância, ela não tem ainda, não está dado, não está desenvolvido toda a potência dessas funções executivas, desse controle inibitório. A gente sabe que as crianças não conseguem nem esperar a vez delas para falar, e elas ficam ali ansiosas, porque não tem esse recurso mesmo, está em construção. E a gente sabe pelas pesquisas que isso só vai terminar de se formar já no final da adolescência para o início da idade adulta. Então, Mel, imagina quão difícil para alguém que não tem ainda condição até de entender causa, consequência. Às vezes a gente acha que porque falou e a criança disse sim, que ela entendeu. Mas ela não tem ainda condições de assentar direito essas informações. Então, assim... Agora, quando essa demanda, Lari, quando essa demanda vem da própria criança, porque, assim, algumas famílias, elas permitem o uso do celular, sim. Algumas famílias, às vezes, conversam entre si perto da criança e a criança ouve, né? E aí ela replica na escola. Eu tô falando isso porque o meu filho, ele veio com essa demanda. Ele veio com essa demanda, assustado, né, que um homem mau podia entrar e podia fazer. Quando essa demanda vem da criança, né, nessa primeira faixa, vamos começar pelas faixas etárias, para a gente ir né, dividindo e auxiliando todos que estão aqui conosco. Seja bem-vindo à live, seja bem-vindo também você que vai assistir depois. Como a gente pode fazer quando a criança, até lá na faixa de uns 5, 6 anos, traz essa demanda, essa preocupação, esse medo? Eu sei de alguns casos de crianças já nessa faixa etária que estão com medo de ir para a escola. Então, como a gente pode fazer nesses casos? Pronto. Então, considerando agora esse grupo que a informação já chegou, por algum meio que a gente não tem controle, o primeiro passo, Mel, é a gente saber o que a criança já sabe sobre isso. Antes da gente, afoito, querer informar alguma coisa, a gente precisa saber o que está disposto a dizer a essa faixa etária sobre isso, e antes de dizer o que quer que seja, a gente precisa colher informações sobre o que a criança já sabe sobre isso. Então, de forma muito prática, a gente precisaria, nessa faixa do seu filho, por exemplo, né, entre 5 e 6 anos, até mesmo chegando em 7, isso que a gente está falando aqui ainda se aplica, se ele já trouxe a demanda, a gente primeiro vai escutar. Como você ficou sabendo disso? O que você já sabe sobre isso? Colher ao máximo o que já está acontecendo na cabecinha dele, o que ele entende, né? O que ele está interpretando disso, para depois a gente ir para um outro lugar. Depois que a gente entendeu, colheu as informações, o que ele já sabe, de onde ele soube, o que exatamente ele ouviu, a gente também precisa saber o que ele está sentindo sobre isso. Como que você está se sentindo sobre isso, meu filho? O que isso causou em você? É muito interessante que nessa idade, inclusive, a gente já tenha trabalhado, ou se não trabalhou ainda, aproveite a oportunidade para nomear as emoções. Porque dentro da criança, se ela ainda não sabe nomear, pode estar tudo muito confuso. Ela pode até não saber dizer exatamente o que ela está sentindo. Não sei, está doendo, dá vontade de chorar. Então, nessa hora, é importante a gente ajudar a criança a nomear. Será que tem um pouquinho de tristeza? Será que você está com um pouquinho de medo? O que você acha que está acontecendo aí dentro?
ajudar a criança a expressar o que ela está pensando sobre isso, o que ela está sentindo sobre isso. Depois que a gente fez essa espécie de mapeamento do que ela trouxe, né? Aí sim, a gente vai partir para um segundo momento, que é fornecer algumas informações-chave, pensando na faixa etária 5, 6, 7 anos, que possam desanuviar um pouquinho aquilo que está na cabeça das crianças, começando a dizer que isso não é uma coisa que acontece frequentemente, que acontece o tempo inteiro, porque no imaginário dela, ela pode interpretar que isso está totalmente fora de controle, e por mais que nós adultos saibamos que não temos controle sobre isso e que as coisas ainda estão bastante confusas, a criança não precisa ter esse tipo de informação, que vai gerar apenas muita ansiedade, a sensação total de falta de controle, que a criança não dá conta ainda de segurar essa peteca sozinha. Então, o nosso papel é como se nós adultos, Mel, fôssemos o córtex pré-frontal da criança, para trazer um pouquinho esse lado mais racional que segura o sistema límbico desenfreado, que é o que pode vir de uma informação tão impactante como essa para uma criança tão pequena. Então, o nosso papel, se ela tem alguma dúvida, você quer me perguntar alguma coisa sobre isso? Quando você soube dessas coisas, ficaram perguntas na sua cabeça? O que você quer que a mamãe te explique? A gente pode, por exemplo, dizer, não foi bem assim, se a informação vier distorcida. A gente pode pontuar algumas coisas sem excesso de detalhes, sem excesso de informação, para não gerar essa sobrecarga de informação que a criança não tem condições ainda de processar nessa faixa etária. Então, assim, a criança pode falar, se ela trouxe a informação da creche, por exemplo, da semana passada, né? Uma pergunta que a criança pode fazer, e alguns pais me trouxeram essa pergunta dos filhos, é assim, por que ele fez isso? Por que essa pessoa fez isso? Por que o homem mau fez isso? Todos nós nos fazemos, né? E as crianças não são diferentes. Ainda mais as crianças de hoje em dia, a gente está falando dessa faixa etária, por enquanto, até 5, 6, 7 anos, como a Larissa falou. Depois nós vamos falar dos mais velhos também. Mas as crianças hoje estão muito espertas. Então, se elas já têm essa informação, né, se elas já estão percebendo o que está acontecendo, elas vão questionar como nós questionamos, né? E aí, quando a criança faz essa pergunta nessa faixa etária, como é que a gente deve agir? Com sinceridade, Mel. E a sinceridade diz assim, olha, filho, eu não sei te dizer porque essa pessoa fez isso. O que eu sei te dizer é que é uma coisa muito triste de ser feita. Isso não acontece o tempo inteiro. As pessoas que trabalham com isso, né, os policiais, as pessoas que trabalham com a lei, estão ainda tentando entender por que isso aconteceu, por que essa ou por que essas pessoas fizeram isso. A gente não precisa inventar respostas que nós ainda não temos. Nós pais temos, às vezes, um ideal fantasioso de achar que ser uma figura de segurança e de força para os nossos filhos tem relação com não chorar, com não mostrar vulnerabilidade e ter resposta pronta para isso. E essa não é a verdade. Dizer aos nossos filhos num momento como esse, nossa filha, a mamãe também ficou muito triste com isso que aconteceu. Você sabe que eu nunca imaginei que aconteceria uma coisa triste como essa? A mamãe chorou, a mamãe ficou com muita raiva de uma coisa como essa ter acontecido. A mamãe também está tentando entender o porquê isso aconteceu. Então, uma parcela não é a gente se debulhar em lágrimas e entrar num estado, né, de desespero junto com os nossos filhos, mas compartilhar um pouco com o nosso filho da realidade que também estamos vivendo, de sentir como ele medo, de sentir como ele tristeza, de sentir como ele raiva, dá inclusive uma sensação maior de pertencimento aos nossos filhos, que diz assim, eu não estou sozinho nesse medo, a minha mãe está junto comigo nesse medo. E nesse momento, a gente está validando as emoções e sentimentos, trazer para perto, vamos sentir isso juntos, vamos nos abraçar. Eu estou aqui com você sentindo isso, que é tão difícil aqui junto com você. E tem um último momento dessa conversa que é fundamental. E que eu tenho percebido que esse momento pouco tem acontecido, porque a atmosfera é de
tanto medo, é de tanto pânico entre os grupos de mães, né, entre as pessoas que têm me buscado, entre a própria comunidade escolar, que tem faltado, Mel, um momento de transmitir segurança. Depois que a gente fica vulnerável, se solidariza com a criança, mostra um pouco da nossa vulnerabilidade, a gente tem que amarrar essa conversa dizendo, filho, isso não está solto. Muitas e muitas pessoas boas, muitas e muitas pessoas do bem estão estudando isso que está acontecendo, estão indo atrás de pessoas que fizeram ou que estão pensando em fazer coisas erradas. A sua escola continua sendo um lugar importante, um lugar seguro. As pessoas na sua escola estão todas buscando ao máximo garantir a sua segurança, a segurança dos seus amigos. Se em algum momento a gente perceber que não é seguro ir para a escola vai entrar em contato conosco. Existem pessoas que trabalham com a segurança que também estão trabalhando ativamente. Então, dar essa amarração, por mais que no fundo do nosso coração, como mães, como educadoras, a gente não vai falar isso tranquilo, né, Mel? Não dá pra gente se iludir. A gente vai falar isso com aquele nó na garganta de dar uma segurança e a gente tá botando o pé sem estar enxergando o chão. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas os nossos filhos precisam dessa segurança. Isso que você está falando, né? Não é a gente garantir que nunca vai acontecer nada. É a gente garantir que muitas e muitas pessoas do bem estão ativamente trabalhando nesse momento para que tudo fique bem. Isso que você está falando é muito importante, e porque nós estamos vendo toda uma movimentação, não só por parte das escolas, né, das escolas públicas, das escolas particulares, mas como por parte das instâncias governamentais. A gente está vendo uma ação conjunta do governo federal, com as os governos secretarias de segurança pública todas, municipais, estão todos unidos, né, para combater esse tipo de crime que ninguém quer ver se proliferar aqui no Brasil. Antes da próxima pergunta, a gente passar para as faixas etárias maiores, eu vou colocar aqui uma escrita aqui, uma observação do Anderson Paiva, que ele parabeniza a gente pela iniciativa e fala assim, apesar de eu não ser pai, mas sou tio, estou sempre em contato com crianças. Essas observações, isso tudo que a Larissa está trazendo para a gente, vale para todos, porque às vezes a criança, ela sente um porto seguro em outra pessoa, e se essa outra pessoa, né, como o Anderson botou aqui, que convive com muitos adolescentes e tudo, a criança traz esse tipo de demanda, é importante a gente saber como agir, né? E ressaltando essa questão da gente ser esse porto seguro para as nossas crianças, né? Passando agora para as faixas etárias maiores. Pré-adolescentes, adolescentes, e até eu vou aumentar um pouco mais, né? Vou botar até já os jovens, porque pai, mãe, responsável, não tem essa. Tem 21, tem 22, tem 23 anos, está na faculdade, está preocupado. Né? A gente não tem muito essa questão. Como é que nós devemos lidar? E já emendando uma próxima pergunta, Larissa. A essas crianças que hoje, né, têm um contato muito maior do que nós, na nossa época, tanto a mídia em si, né, tanto aos jornais, tanto aos telejornais, mas principalmente aos youtubers, ao TikTok e às outras plataformas que tem muita fake news, como nós podemos, como responsáveis, vou até generalizar assim, como responsáveis, conversar com essas nossas crianças. E aí eu acho que é até uma questão de tranquilizá-los um pouco, porque nós estamos sabendo de relatos, já foram divulgados alguns casos, as próprias autoridades estão alertando para isso, de crianças que estão tão assustadas que além de não quererem ir à escola, né, como já acontece com os pequeninos, tem outras que estão levando artigos para tentar se proteger. E nesses artigos, às vezes, até levam armas brancas. Então, assim, a gente percebe o quanto está confusa a cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Então, devemos conversar com essa faixa etária e como conversar? Mel, antes da gente passar para essa resposta sobre pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, uma informação que eu deixei de falar em relação aos menores e que é muito importante, que é quando conversar. Então, o
momento de dormir, por exemplo, não é um bom momento para conversar. A gente falou aqui da imaturidade cerebral, neurológica, da dificuldade da criança. Ela pode querer muito, a gente pode dizer, não, meu filho é super maduro. Sinto informar, o cérebro está em desenvolvimento do mesmíssimo jeito. É uma questão geral e a gente pode ter a sensação que ele entende, ele pode absorver informação, pode ser um papagaio ambulante que repete as informações. Isso não assegura a possibilidade de realmente interpretar e assentar essas informações. Então, é muito importante escolher um momento para conversar que não seja, por exemplo, próximo à hora de dormir, porque não dá tempo de minimamente elaborar dúvidas, perguntas, né? Às vezes a gente fala uma coisa com a criança que horas depois ela volta naquele assunto. Mãe, mas espera aí, aquilo que a gente estava conversando e vem com uma dúvida. Não necessariamente vai ser de imediato que ela vai conseguir trazer as angústias, expressar os sentimentos. Então, escolher momentos durante o dia, principalmente, distante da hora de dormir da criança, para ter esse tempo de assentar, de voltar no assunto se ela precisar, de dar um abraço, de descarregar essas emoções por um choro, né, por um desenho, alguma forma de expressão. Esse é um ponto também muito importante que eu havia esquecido. Sobre os maiores, né, eu acho que os maiores provavelmente já chegarão com a demanda sabendo. Dificilmente alguém, até pré-adolescente hoje, não vai saber porque já é uma conversa de corredor de escola. Talvez, inclusive, em algum momento seja válido para os educadores e para as escolas com essas faixas etárias maiores ter essa conversa e dizer claramente a esses jovens o que está sendo feito na escola para assegurar um pouco mais de tranquilidade, porque as escolas estão muitas vezes mandando avisos e recados para os pais, e não necessariamente os pais vão conseguir ter essa conversa com os filhos, né? Cada dinâmica familiar é diferente. Talvez as escolas estão também elaborando os seus protocolos e os seus caminhos, mas eu fico aqui pensando que talvez em algum momento isso precise mesmo virar uma conversa. E toda vez que a gente fala em conversar essas coisas delicadas, é preciso ter cuidado para não entrar no campo da histeria coletiva. Aconteceu, Mel, há alguns anos, salvo engano foi na cidade de Pernambuco, uma situação bem complicada. Estava na escola sendo assim, as pessoas estavam com um burburinho, né, da possibilidade de uma ameaça semelhante a esses ataques recentes, de que talvez alguém levasse uma faca, uma coisa assim. E o que aconteceu? Os adolescentes daquela escola começaram a falar tanto sobre aquilo e retroalimentar aquela psicosfera ali de pânico, de medo, de ansiedade, que entraram em crise de pânico de forma coletiva. Porque nós sabemos, né, pela psicologia das massas, eu bebo muito no Freud para falar sobre isso, a gente sabe que existe a Larissa individualmente lidando com as coisas, mas a Larissa dentro de um grupo, ela perde um pouco da sua individualidade e é também direcionada por esse grupo. Várias coisas acontecem a partir do grupo que na individualidade não aconteceriam. Então, foi chamado a SAMU na época, os jovens estavam ali com todos os caracteres mesmo de uma crise de pânico, que é uma crise aguda de ansiedade, foram socorridos, foi uma coisa que na época foi bastante divulgada, chamou atenção e as pessoas não encontravam por que isso aconteceu. E depois é que foram perceber que exatamente essa conversa excessiva sobre esse tema, sem ter um amparo de um mediador, né, ficou uma coisa só de corredor, e eles se sentiram absolutamente desamparados, absolutamente inseguros, à mercê. Então, talvez, além do papel da família, em algum momento a escola, com essas faixas etárias que estamos trabalhando aqui, também precise ter essa conversa. Rapidamente, Lari, até para complementar o que você está falando, a Daniele Lima, ela está nos assistindo dos Estados Unidos, ela diz que mora lá há 5 anos e que lá as crianças passam, até porque lá tem muito mais casos, todos nós sabemos disso, as crianças passam de tempos em tempos por um treinamento para uma possível invasão na escola, né? Eu acho que essa maneira talvez seja justamente para isso, para essas faixas, né, etárias lá, acredito que eles treinem todas as crianças, pelo que ela colocou aqui,
mas é para talvez estabelecer um pouco mais, né, esse caminho, esse viés, não só da casa, da família, dos responsáveis, mas também do lado da escola, né? Eu espero que aqui no Brasil a gente não chegue a esse, vamos dizer assim, né, tenha que tomar esse tipo de medida, como acontece lá nos Estados Unidos, mas o diálogo é muito importante, né? Da gente tentar estabelecer e até como responsáveis também pedir que as escolas façam isso, que as escolas conversem, que as escolas levem especialistas, não só segurança. A gente vê muitas pessoas pedindo segurança, mas além de seguranças, que as escolas também tenham pedagogos, pedagogos tem, mas psicopedagogos, psicólogos, especialistas que possam conversar e de tempos em tempos aliviar um pouco, né, essa questão das crianças para que não fique só a responsabilidade com os responsáveis. Lógico que os responsáveis, eles detêm a maior responsabilidade, mas a escola também tem que, vamos dizer assim, de certa forma, chegar junto, né, para que aconteça essa troca, né? Agora, no caso, assim, dos adolescentes, Lari, como a gente estava falando, eu tenho uma filha de 13 anos, né? E aí ela me mostrou um vídeo que estava circulando entre eles, em cima disso que a gente está conversando, que era um vídeo, supostamente, da CIA, ensinando o que se deve fazer num caso de uma possível invasão. E aí eu fiquei realmente me questionando até que ponto eles estão tão assustados, né? E ela até me falou isso, mãe, a hora do recreio é só isso que se fala. As crianças ficam tentando planejar o que fazer se alguma coisa acontecer, vai correr para onde, vou fazer o quê? E como eu falei, tem crianças, inclusive, levando objetos para se defender, e nessa de levar objetos para se defender, estão levando armas brancas, que isso é perigosíssimo, mas é extremo, né? Se existisse uma palavra maior, seria essa, né? Além de perigosíssimo. Como é que a gente deve agir? Como a gente deve falar nesses casos com os nossos adolescentes, com os nossos jovens? Uma das coisas importantes que eu acredito que já foi falado por outras pessoas, mas não é algo corriqueiro aqui no Brasil e tem a ver com o que você havia falado antes, até o que a Dani falou lá dos Estados Unidos, mas uma coisa que eu acredito que vai ser um resultado dessa experiência aqui no Brasil, em termos escolares, é a existência de protocolos para situações de emergência, que podem ser um ataque ou podem ser quaisquer outras situações de emergência. Aqui no Brasil, não temos essa cultura ainda. Existem escolas com seus protocolos, mas a grande maioria das escolas não contam com a possibilidade de uma emergência, não contam com a possibilidade, digamos, de um incêndio, de ter que evacuar a escola. A maior parte das escolas não tratam isso como uma questão escolar. E eu acredito que uma das coisas, as escolas estão ainda amadurecendo, né? Tudo isso que está acontecendo. Se para a gente é novo, para as escolas também é absolutamente novo. E eu acredito que protocolos, né? O que é um protocolo? Na hora da crise, essa parte que falamos aqui do nosso cérebro não funciona. Se não funciona para as crianças nunca, para a gente não funciona na hora da crise. Então, eu preciso ser treinada antes para que na hora da crise, de uma emergência, seja ela qual for, de uma evacuação, qualquer coisa do tipo, de prestar uma ajuda, de ligar para a polícia, de ligar para o SAMU, o que quer que seja, eu não precise parar naquele momento em que eu estou absolutamente em pânico para pensar no que eu vou fazer. Porque aí a gente fica dependendo, Melissa, de respostas individuais. Dependendo da professora que naquele ímpeto vai dar a própria vida ou vai trancar as crianças no banheiro. E, na verdade, não dá para depender disso. A gente precisa que a escola comece a construir e a pensar, até mesmo tendo o apoio das secretarias de segurança pública, que tem mais expertise nisso, para serem treinadas mesmo, como a gente tem as coordenações, né, os estudos pedagógicos, os planejamentos dos projetos todos. É importante que haja também esse treinamento de protocolos para situações de crise, para situações de emergência. Tendo um protocolo para o funcionamento da escola, para os professores, coordenadores, para o porteiro, para a tia da cantina, para todo mundo que faz parte da comunidade escolar, depois a gente vai pensar num protocolo possível, que não crie pânico, que não crie ansiedade, com muito cuidado, amadurecer o que seria um protocolo para os alunos.
E não é criar um protocolo já falando que é para situações de ataque à escola, para situações de emergência, para situações de crise, que podem ser variadas essas situações. Então, isso é uma coisa importante. Sobre o que você falou, né, dessa propagação porque para mim isso é uma fake news, né? Um vídeo que está falando de alguém na CIA dando um treinamento, para mim isso é uma fake news. E esse tipo de informação, Mel, ele só fomenta mais violência. As nossas crianças, os nossos adolescentes, pré-adolescentes, não têm condição alguma, nesse momento, de depender de qualquer tipo de treinamento desse tipo para salvar alguém ou para salvar-se. Então, quando eu estou ensinando, né, alguém que se predisponha, por exemplo, a ensinar esse tipo de coisa, a levar alguma coisa, ou até mesmo a usar alguma técnica para fazer isso, o que a gente está ensinando a essa pessoa, essa criança que não tem ainda o córtex pré-frontal desenvolvido, porque é lá no início da vida adulta que isso termina de se formar. A gente está dizendo assim, olha, na hora que acontecer alguma coisa, vá para cima. A mensagem que fica é essa. Então, ao invés de fugir, de se esconder, de se defender dessa forma, na hora que aconteça alguma coisa, vá para cima. E nós temos aí, você como jornalista, melhor do que ninguém para nos dizer as estatísticas que nós temos entre os adultos das pessoas que numa situação de perigo tentam ir para cima, tentam fazer alguma coisa. A gente sabe que a estatística é bastante contrária a isso, tanto que todos os órgãos, todos os policiais, todas as pessoas que trabalham com segurança, que fazem treinamento, falam sempre da importância de não revidar, da importância da gente, porque até mesmo aquele que às vezes é um professor, né? Eu, por exemplo, eu tenho um tio na minha família que ele era mestre de karatê, né? Era alguém assim com toda a possibilidade de se defender. E ele morreu a partir de um latrocínio, porque, como a gente sabe, como acontece todos os dias, ele usou a técnica que ele tinha de karatê para se defender de um, mas tinham outros. Então, se um adulto, se alguém realmente formado, com bastante tempo, não tem condições numa situação de real perigo, quem dirá uma criança, quem dirá um pré-adolescente vendo um vídeo na internet. Então, nessa conversa com os nossos adolescentes, nessa conversa com jovens adultos, a gente tem que ter muito cuidado para não incitar a violência, para a gente não acabar ensinando ele a dizer, vá para cima, tente fazer alguma coisa. A mensagem precisa ter, se proteja, se acontecer alguma coisa, se você perceber a possibilidade de algo, busque caminhos para se proteger e não para encarar esse tipo de situação. Os adultos precisam ser as pessoas responsáveis por qualquer tipo de ação. Não dá para a gente, nesse momento, deixar isso a cargo de pré-adolescentes ou de adolescentes. Só que além dessa conversa que a gente precisa ter com os nossos... E aqui a gente está falando pré-adolescente, adolescente, jovens adultos. Além dessa conversa, para entender o que ele já sabe sobre o assunto, para explicar coisas que possam estar distorcidas sobre a informação, tirar dúvidas, dar aquela assegurada que eu falei de que existem as pessoas que estão envolvidas nisso, mas existe. Gente, a grande maioria, a gente precisa dizer isso para os nossos filhos, a grande maioria das pessoas não está do lado do terror, do lado dos ataques. Isso é uma minoria barulhenta. A gente tem que reportar que são casos isolados, né? Né? São casos isolados. Ainda que existam grupos, mas sim, e ainda que existam grupos, facções, todas essas coisas que estão sendo pesquisadas, né, que estão vindo à baila, fomentadas pelos discursos de ódio, porque tudo isso tem muito a ver com os discursos de ódio, com a legitimação do mal, do racismo, da misoginia, de tudo isso que a gente sabe. Muitas dessas mensagens têm relação com isso e as pessoas têm repetido esses discursos, né? A gente está vivendo ainda consequências disso, mas é importante deixar claro para os nossos filhos que ainda que existam grupos, ainda que existam organizações, eles não são a maioria, porque os nossos filhos viveram menos do que a gente. Eles estão conhecendo o que é o mundo agora. E se a gente aumenta esse discurso de terror, às vezes querendo proteger, fica só falando dessas coisas para os nossos filhos, achando que quer alertar os nossos filhos, a leitura de mundo que os nossos filhos terão
é de que o mundo é um lugar absolutamente perigoso, que não vale a pena sair de casa, que não vale a pena, de forma alguma, ir para a escola, porque a maioria das pessoas são más, a maioria das pessoas são perigosas, e não é essa mensagem que eu acredito que nós desejemos passar para os nossos filhos. Então, existe a violência, existe o perigo, existe tudo isso. Vamos conversar sobre isso, vamos acolher os sentimentos dos nossos filhos, deixar que eles se expressem, mostrar um pouco da nossa vulnerabilidade, abraçar, chorar junto, dizer que não temos todas as respostas, mas a amarração final de segurança, de que há muita gente trabalhando para organizar as coisas, também é fundamental. Um outro ponto que eu queria trazer, Mel, muito importante, é assim, algumas pessoas, alguns educadores fizeram uma imagem muito bacana, e eu concordo muito com essa imagem, que coloca um iceberg, que é uma figura, inclusive, trazida por Freud lá atrás, quando ele fala do inconsciente, né? E ele coloca como a consciência sendo aquela pontinha do iceberg, e tudo aquilo que está abaixo do nível da água é o nosso inconsciente, e a gente tem um monte de coisa rolando aqui que a gente não tem noção, e alguns educadores fizeram uma imagem semelhante, usando também o iceberg, colocando esses ataques às escolas como a ponta do iceberg, e abaixo do nível da água há muita coisa, dentre elas o discurso de ódio, os preconceitos, todas essas coisas que já citamos. O bullying, pronto. O bullying é o pontinho que está abaixo do nível da água, que a gente também precisa conversar. Porque aqui nós estamos falando, Mel, subentendendo que todos os pais que estão nos assistindo ao vivo ou que nos assistirão posteriormente estão preocupados com os seus filhos como vítimas. Mas alguém é mãe e pai das crianças que correm o risco, dos adolescentes que correm o risco de ser o algoz. Esse público também tem pai e mãe, com os seus desafios, com as suas histórias, com as suas questões. Mas eles também têm pai e mãe. E se existem os casos daqueles pais e mães que podem ter sido absolutamente negligentes e que nunca vão assistir essa live, por exemplo, existem também aqueles pais e mães que estão acompanhando o seu filho e que podem não cogitar que o seu filho seja um possível algoz. Porque uma parte desse público que aconteceu casos recentes, por exemplo, e que a partir dessa incitação ao ódio fizeram ou tentaram fazer algo nas suas escolas, uma parte desse público é de alunos que sofriam bullying. Então, aqui também fico alerta para a importância de conversar com os nossos filhos sobre o que está acontecendo na escola. Como que é esse dia a dia dos nossos filhos? É preciso ter tempo. Mesmo que a gente trabalhe muito, é preciso encontrar um tempo cotidiano para conversar com os nossos filhos, para saber quem é os nossos filhos, para saber nessa realidade escolar quem é o meu filho em sala de aula, como ele se comporta, ele sofre alguma coisa ou ele pratica alguma coisa, e a gente ir mapeando, né? Tem algumas orientações das secretarias de segurança pública que dizem assim, não dá para esperar só da escola, que a escola reviste as crianças. A gente também precisa saber o que tem nas gavetas dos nossos filhos, o que tem na mochila dos nossos filhos, como estão as redes sociais dos nossos filhos. Porque eu conversava outro dia com a Melissa, né, a gente pessoalmente conversando sobre uma outra situação, que sim, a privacidade é importante, mas a privacidade é uma construção, ela não está dada. E a privacidade tem a ver com a maturidade cerebral que acontece lá no final da vida adulta. Por muito tempo, a gente tem que ter um movimento de respeito à privacidade que está sendo construída, desde que nessa construção haja muita conversa, haja muita troca e haja a privacidade do filho. Né? É uma conquista. É uma conquista. O jovem ele tem que conquistar o direito dele à privacidade. A partir do momento que ele se mostra apto a ter essa privacidade. Então eu não posso simplesmente não saber absolutamente nada do que o meu filho joga no videogame, nada do que o meu filho faz nas redes sociais, nada dos grupos ou das coisas do TikTok que ele assiste ou que ele publica. É a minha responsabilidade estar por dentro disso. Agora eu vou dar uma opinião bem pessoal, viu, Mel?
eu, Larissa, como mãe, se a minha filha fosse pré-adolescente agora, hoje, nesse contexto, possivelmente, nesse momento, eu reduziria bastante o acesso dela a quaisquer redes sociais. Isso não é uma opinião fundamentada em nada. Na minha experiência, eu, Larissa, nesse momento, preservaria um pouco a minha filha, se ela fosse pré-adolescente, desse excesso de informação desencontrada que vai trazer ainda, a curto prazo, uma espécie de ressaca de saúde mental. Porque a gente agora está passando por um estresse psicológico muito grande, os nossos filhos também. Quanto mais tempo a gente ficar se alimentando de fake news, de onda de desespero, a gente logo mais vai ter que lidar não só com esses ataques, mas com as consequências na saúde mental dos nossos filhos. Então, eu recomendo, pessoalmente falando, como disse, que esse seja o momento até de fazer um combinado, um acordo, de dar uma reduzida, porque tem muita coisa desencontrada. Essa sua recomendação, ela vale para nós adultos também. Sim. Porque nós, às vezes, ficamos tão impressionados, temos tanto medo, que a gente não quer que nada aconteça, né, com as nossas crianças, que a gente, às vezes, vai se alimentando demais dessas situações e nós mesmos, né, depois temos que ter também as consequências desses excessos. Tudo na vida que nós cometemos excessos, depois nós temos as consequências. Lari, faltam menos de 10 minutos para essa live acabar, tá maravilhosa. Eu queria realmente ficar aqui horas e horas, muitas pessoas escrevendo. Então, eu queria que você, por favor, falasse de 2 assuntos antes da gente encerrar, tentando ser bem resumida para a gente aproveitar bem aí essa questão dos nossos últimos menos de 10 minutinhos. Acho que são 7 minutinhos agora para a gente encerrar essa live. Uma é que muitas pessoas aqui escrevendo da questão dos jogos, né? Porque tem essa questão por trás, né? De que algumas dessas situações que estão acontecendo, algumas dessas ameaças, desses ataques, teriam a ver com jogos na Deep Web, na Dark Web. E a outra é como fazer para ter mais ou menos esse diálogo quando a criança ou adolescente ele tem necessidades especiais. Tenta responder essas 2 perguntinhas para a gente, por favor. Sobre a primeira, tem a ver com a questão do uso de redes sociais de um modo geral, que inclui, inclusive, esses jogos, né? Então, especialmente se a gente está falando de filhos que estão sob a nossa tutela, porque eu posso ter filhos que fazem o uso desses jogos e já moram sozinhos, têm 21 anos, estão vivendo as suas vidas, é um outro contexto, está fora até do meu campo de ação. Mas se são jovens, e a maioria, eu acredito, estão sob a nossa tutela, é nossa responsabilidade, né, saber o que os nossos filhos jogam, o que eles fazem. A gente não pode deixar que o nosso filho esteja numa rua, né, na 25 de março, lá em São Paulo, simplesmente lidando com todo tipo de gente e situação, sem que a gente saiba do que se trata. Então, há um grau de responsabilidade gigantesca de nossos pais. Não dá para porque o filho de fulano, o vizinho, o coleguinha joga e é isso mesmo e a gente deixar dessa forma. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter supervisão, tem que ter controle de privacidade. A gente não pode ter medo disso e querer apenas ser amiguinho e dizer que o filho diga que nos ama e que somos os melhores pais do mundo, tá? Faz parte do processo o filho dizer que a gente é chato, que todo mundo joga e que a gente que é o pior pai do mundo e ok, estamos fazendo o nosso trabalho. Então, sobre esses jogos, é acompanhar. Existem inúmeros estudos falando da quantidade, da repercussão, da reverberação de quando nós estamos ali assistindo e nos alimentando de violência. Há uma reverberação natural. Há, Mel, uma dessensibilização à violência. Esses jogos onde é naturalizado atropelar, matar, atirar em crianças, em velhos, né, idosos e tudo mais, isso dessensibiliza o ser humano a esse tipo de situação e repercute em cada um conforme as suas próprias dificuldades, os seus próprios transtornos emocionais. Então, acompanhar e, se for o caso, suspender mesmo. Primeira resposta. Segunda, depende, né?
Depende de qual a situação dos nossos filhos, qual o grau de compreensão que o nosso filho tem, conforme a sua realidade. Se a gente está falando, por exemplo, do espectro autista, então é alguém que está dentro desse espectro, mas que tem a possibilidade de compreender, de conversar sobre, então a gente vai conversar sobre seguindo os mesmos parâmetros. Se é alguém que está mais ou menos alheio a isso que está acontecendo, então eu não vou precisar encher o meu filho de informações que ele não vai ter condições de processar. É uma adaptação, conforme a gente fez com a faixa etária, conforme o quanto o meu filho, não é, aí nesse caso não é a idade dele, mas o quanto ele consegue compreender e assimilar da situação. Se ele não vai assimilar e não vai saber processar, é melhor poupá-lo do que gerar uma sobrecarga de informação que ele não vai dar conta de processar sozinho. Larissa, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que esse nosso papo, essa entrevista, vai ser esclarecedora para muitas pessoas, não só aquelas que acompanharam conosco ao vivo. Muito obrigada você que acompanhou aqui com a gente. Muito obrigada a você que vai assistir depois, mais tarde, nas redes sociais. Nós vamos disponibilizar. Eu acho que o que ficou aqui muito claro para todo mundo é que são situações que dentro mesmo de casa, cada responsável vai ter que analisar, mas que nós temos que respeitar a faixa etária da criança, como a Larissa explicou, é uma questão até, né, da própria formação cerebral dessa criança. E quando essa criança trouxer essa demanda, de novo, o diálogo na família, o diálogo do responsável, não precisa ser necessariamente pai e mãe, né, mas aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, se ela está buscando ali aquela orientação para quem é professor, né, para as escolas, é um momento, não só por causa da questão dos atentados, mas da violência em geral, a gente que quer construir uma sociedade melhor, o momento é realmente de união, é de responsabilidade, é da gente realmente ter um olhar com mais carinho, com mais atenção, com mais responsabilidade para essas nossas crianças, para esses nossos adolescentes, de nossos jovens adultos. Larissa, muito obrigada. Alguma consideração final, Lari? Temos 4 minutos. Assim como a gente deve fazer com as crianças, eu queria também amarrar com todo mundo que está aqui conosco. Eu queria transmitir para vocês algo que falo assim, com muita, muita, muita força no meu coração, que é a certeza de que em meio a todo esse caos, nós não estamos sozinhos, o bem é maioria, há muita gente boa, sensata, honesta, trabalhando nesse momento para assegurar a nossa tranquilidade, a segurança dos nossos filhos. Não nos conectemos a essa onda de medo, pavor e pânico, porque isso não ajuda, isso atrapalha. Cada um que tem a sua religião, seu credo, a sua crença, se conecte a isso para também aurir forças, que a gente busque conversar, o diálogo e passar para os nossos filhos a certeza de que, mesmo não estando sob o nosso controle esse tipo de situação, há muita gente trabalhando arduamente dia e noite para que as coisas se asserenem. Nos conectemos a essas pessoas e a esse tipo de vibração. Muito obrigada, Mel. Obrigada a todos. E acrescentando, Lari, vamos realmente refletir, pensar muito antes de compartilhar qualquer coisa, tendo cuidado com vídeos, tendo cuidado com fotos, tendo cuidado com conteúdos. Uma coisa é a gente alertar, outra coisa é realmente a gente espalhar fake news, é criarmos o terror, entrarmos nessa onda, como a Larissa nos falou. E, para encerrar, eu vou aqui falar, o governo federal, ele disponibilizou um site para as pessoas poderem denunciar, falar, porque é aquilo que a gente falou, a gente está vendo uma união de todas as instâncias de segurança no combate a isso, e isso é maravilhoso, a gente tem que ver também com bons olhos isso, né? Então é o mj.gov.br/escola segura. Se souber de alguma coisa, desconfiar de alguma coisa, pode entrar nesse site e denunciar. Larissa, muito obrigada mais uma vez, viu? Por esse bate-papo, por essa entrevista nossa, foi maravilhoso, ficava aqui mais tempo. Obrigado você também que assistiu, e vamos marcar outras, em outros assuntos. Tchau, gente.